Oi, como vai? Seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa vai ser sobre transtorno de pânico. Quando a gente se propõe a pensar em pânico, as palavras que compõem o repertório desse tema são as piores possíveis. Terror, horror, pavor, desespero, medo, enlouquecimento. São palavras duras só da gente ouvir. Agora, você imagina conviver com esse repertório de horror, de medo, de desespero na pele. Por isso que eu acho que esse é um dos temas mais angustiantes que eu já trouxe aqui para o canal. Além de um dos mais pesados, foi também um dos mais difíceis de encontrar referências específicas da fenomenologia existencial. Eu encontrei bastante pesquisa e relato de caso da Gestalt terapia, mais especificamente uma análise heideggeriana, da Zeiss analítica, que era o que eu estava procurando, eu encontrei pouquíssima bibliografia. E foi a partir dela, então, que eu montei esse roteiro. E falando em referências da fenomenologia existencial, se você ainda não conhece essa abordagem, seria legal, antes de assistir a esse vídeo, você assistir os outros, onde eu estou explicando o que é a Fenô, o que é o Dasein e o que a gente pensa a respeito das coisas. Assim você vai poder me entender, né? E a gente vai conseguir falar a mesma língua. Mas vamos lá, então? Para começar, eu preciso dizer que existem ataques de pânico e existe o transtorno de pânico. Do ponto de vista classificatório do DSM-5, ataques de pânico vão acontecer em qualquer outro transtorno. Eles podem aparecer nos transtornos fóbicos, no toque, na bipolaridade. Ou seja, o fato de uma pessoa sofrer um ataque de pânico não quer dizer que ela tenha transtorno de pânico. O que vai caracterizar o transtorno é o fato desses ataques de pânico se tornarem crônicos na vida da pessoa. No caso do transtorno, esses ataques vão se tornando cada vez mais frequentes e mais graves, a ponto de despotencializar completamente a pessoa. Quando alguém fala que teve um ataque de pânico, ele geralmente está se referindo a um surto, uma coisa que chega, né, que gera um pavor, um medo muito intenso, junto com palpitação muito forte, com falta de ar, que parece que a pessoa está sufocando, e uma sensação muito próxima de estar enlouquecendo ou de que vai morrer. E deve ser mesmo uma coisa muito terrível, porque não tem perda de consciência. A pessoa está ali consciente, sentindo de fato aquilo tudo como uma possibilidade real de ser aniquilada. É como se o corpo dela estivesse lutando contra a própria morte. E como normalmente os ataques eles acontecem de forma inesperada, a coisa toma uma proporção muito mais pavorosa, porque fica aquela impressão de que o surto pode acontecer de novo a qualquer instante. Mas o que explica esses ataques? Como é que as coisas chegam a esse ponto tão extremo de medo e de pavor? Para tentar responder isso, primeiro eu acho que é importante demais a gente compreender que a questão do pânico não é um problema do corpo ou um problema psicológico da mente, mas é um problema orgânico. É um transtorno que afeta todo o organismo da pessoa, todo o Dasein. A ideia é sair um pouco dessa divisão mente-corpo da psicossomática e buscar olhar o fenômeno mente-corpo como se fosse uma coisa só. De forma que se alguma coisa se desequilibra, ela desequilibra o organismo no todo. Cada um de nós é um todo integrado, corpo, alma, mente, mundo, tudo junto, misturado numa coisa só que a gente chama de nossa existência. O que quer dizer que, enquanto a gente está existindo, a gente está colocando o nosso corpo e tudo mais, né, esse nós mesmos, em jogo no mundo.
A gente vai corporando no espaço e no tempo que a gente tem e vai interpretando, vai lidando com as coisas conforme elas vão acontecendo com a gente. Quando algumas coisas importantes acontecem e alteram o rumo da nossa existência, não é só o nosso pensamento que muda, mas todo o nosso organismo. Percepção, pensamento, linguagem, comportamento, o nosso corpo, tudo vai mudar também. Diante de uma situação que a gente interpreta como sendo muito triste para nós, por exemplo, não é só o nosso pensamento que vai deprimir, vai ser todo o nosso modo de ser que vai ficar melancólico. E isso inclui o nosso corpo também. Tanto que é muito comum nos casos de depressão a gente ouvir relatos de sentir o corpo pesado. Então, que fique claro que no pânico, assim como nas outras psicopatologias, de um ponto de vista existencial, o problema não se refere à mente ou ao corpo, mas a um problema orgânico, a um desequilíbrio desse organismo no todo, tá bom? Agora, para entrar num ponto crucial para compreender o pânico, que eu vou chamar de problema do abismo, vamos pensar na vida desse organismo que a gente chama de Dasein. Do ponto de vista existencial, uma pessoa nasce num mundo que ela não escolhe, não é isso? Ela nasce lançada, jogada num mundo que ela não pediu, pelo menos existencialmente falando. Como diz o Inude, a gente não escolhe a nossa entrada no mundo e nem a esfera de possibilidades que a gente tem de início. Nós vamos usando as possibilidades que a gente tem para ir fazendo a nossa vida, não é assim? E aí, de possibilidade em possibilidade, a gente vai fazendo o que é possível para se manter vivo e para ir existindo. Sempre num sentido de futuro, né? Nós vamos abrindo espaços em volta de nós para que a gente tenha liberdade para que esse movimento existencial aconteça. Ainda que a gente tenha consciência de que a gente vai morrer, de que a morte é a possibilidade iminente nossa, que a gente saiba de que por isso nada nunca é garantido no nosso futuro, ainda assim a gente está aberto para esse futuro. A propósito, a coisa mais essencial que a gente tem é justamente essa nossa condição de abertura para a vida, de lançamento para esse próximo passo, que se a gente parar para olhar bem, é sempre um abismo para nós. A gente nunca sabe com total certeza o que vai acontecer no próximo segundo ou como o outro vai reagir. Uma pessoa pode do nada, por exemplo, te interpretar mal e desandar toda a maionese de uma relação de uma hora para outra. Você pode também, de repente, gripar, não é assim? E ter de mudar seus planos. Ou, na pior das hipóteses, você pode nem mais estar aqui no próximo segundo. Então, entre nós e o próximo passo, existe um abismo que a gente se lança na fé de que as coisas aconteçam. Ou seja, enquanto a gente está existindo, a gente vai ocupando um espaço essencialmente vazio, que é só possibilidade. Na maioria dos casos de pânico que eu li, a sensação de falta de chão, a ameaça de ser invadido por um nada ou de ser devorado por um abismo são discursos que aparecem com frequência. Eventos muito ruins, como por exemplo a morte de um ente querido, uma doença ou um acidente que a pessoa sofreu, pode gerar estados de extrema angústia e literalmente tirar o chão de uma pessoa e fazer com que ela se sinta sem nenhuma referência segura para se apoiar. É como se a partir desses eventos terríveis, as coisas que dão algum fundamento para a vida dessa pessoa desaparecessem. Como se o que ligava ela com o mundo e aos projetos que ela construiu com esse mundo fossem desmoronando. E justamente por ser um organismo, ela corporifica esse terror. E o pavor passa a ser manifestado também no corpo dela, que passa a ser a representação concreta do medo de ser aniquilada pelo abismo.
Um outro ponto que eu acho interessantíssimo trazer para essa nossa conversa é o da atmosfera de terror que envolve os casos de pânico. No tempo do Binswanger, que é um dos psiquiatras de base da psicopatologia fenomenológica, não existia esse termo, ataques ou transtorno de pânico. Mas no estudo de caso que ele faz para tentar compreender a evolução dos delírios esquizofrênicos de uma paciente, a Suzanne Urban, ele desenvolve um conceito de terror que, se a gente parar para olhar com cuidado, tem muito a ver com o que a gente chama hoje de pânico. Assim como nos casos de pânico, a Suzanne se vê de repente diante de situações que rompem com essa sustentação de mundo dela e que vão abrir para o abismo que a gente estava falando agora. Tanto a possibilidade da morte da mãe, que já estava velhinha, como a do marido, que foi diagnosticado com câncer, vão fazer com que ela perca as bases que davam sentido para a vida dela. Ela perde a confiança no mundo, entende? E essa ausência de confiança, a partir da alteração dele com esses eventos, vai tomando uma aparência de perigo. Com a evolução do caso, assim como nos casos de transtorno de pânico, a Suzanne sai de um estado de sofrimento que está pautado na realidade vivida por ela e vai mergulhando num tormento global que é bem vago e bem difícil de ser definido. É como se o mal e o sofrimento, que eram só relativos à morte da mãe e à doença do marido, se pulverizassem pelo mundo afora. Então, o risco de aniquilação não vai mais se prender ao contexto, se ater às circunstâncias. Ele vai se desprender da referência e vai se tornar atmosférico. O Binswanger tem uma frase que explica bem isso. Ele diz assim, transformou-se a fisionomia do mundo que, apesar de todas as preocupações, no fundo era de confiança doméstica, em uma fisionomia indigna de confiança, sinistra, hostil. Agora essa fisionomia mostrava os traços da sombria desesperança, do inevitável destino de morrer. Nesse processo de atmosferização do terror, assim como no transtorno de pânico, todas as coisas vão sempre trazer a possibilidade da Suzanne ser aniquilada. E como o perigo está na atmosfera, ela abandona o projeto, o estar em lançamento permanente, e perde o sentido do design dela. O que quer dizer que a temporalidade, a espacialidade, a corporeidade, o ser com os outros, tudo paralisa. Ao invés de se projetar no tempo e de se lançar no espaço, que é o que nós fazemos, ela passa a farejar, a pressentir perigo em todas as coisas e ela não se lança, ela não se movimenta, ela para. Com isso, ela vai perdendo, então, a autonomia para se firmar no mundo, que é exatamente o que a gente vê no caso do transtorno de pânico. Nos casos mais graves, principalmente onde a pessoa recua o si mesmo, se enclausura e restringe lugar, restringe pessoas, restringe o que fala, o que veste, até o que come. Nesse ponto, a pessoa não pensa mais se baseando, vamos dizer assim, na totalidade e amplitude dos fatos. Não vai existir argumento concreto que possa ser efetivo quando essa atmosfera do terror se instala. Por quê? O Dasein, ele fica possuído pelo poder do tormento mesmo. E por isso que a gente até diz que o Dasein se despotencializa, porque de fato ele perde poder para esse mundo terrível, onde, como a Suzanne diz, todas as vacas são cinzentas. Então, até aqui, a gente viu que o pânico pode ser visto como uma despotencialização do Dasein, uma troca do poder do si mesmo pelo poder atmosférico do terror, que vai acontecer como uma tentativa da pessoa se defender contra o abismo, o vazio, o nada que o poder ser dela se transformou. A questão que fica é como trabalhar com isso,
como que a gente pode ajudar a pessoa a recuperar a capacidade dela confiar no mundo e voltar a ser levada por um poder ser mais seu e menos pavoroso. Se a gente considerar a pessoa que chega com esse diagnóstico de pânico como alguém que vem usando o corpo como anteparo para esse terror atmosférico, fica evidente que só o tratamento medicamentoso ou só a redução dos sintomas não vai resolver a questão. Por isso que eu comecei a nossa conversa hoje falando sobre a questão do orgânico, do organismo. Porque o pânico, assim como as outras psicopatologias graves, ela gera um desequilíbrio no organismo como um todo. A pessoa se desestabiliza integralmente. É preciso medicação? Sim. O corpo está desequilibrado. É preciso técnica de redução de sintomas? Sim. O modo de ser está desequilibrado. Mas isso não me diz o que é que está por trás disso tudo, não revela o pano de fundo do pânico. Os pontos de partida que limitaram a pessoa a só ver o abismo na frente dela e a corporificar esse abissal vão continuar ali. Então, para além da medicação para modular os níveis de serotonina e de noradrenalina e das tarefas cognitivo-comportamentais, que eu acho que podem ajudar, inclusive, no engajamento do paciente com a problemática, é imprescindível que a gente ajude o nosso paciente a reformular as percepções e os significados que ele deu e dá para os eventos que abalaram a vida dele. Como ele abala o organismo e cega o Dasein, todos os existenciais vão estar afetados no caso de transtorno de pânico. E dependendo da gravidade desse transtorno, mais do que afetado, como a gente viu no caso da Suzane Urban, tudo paralisa. A sugestão é que na terapêutica com esse paciente você busque acompanhar o caminho que ele percorreu para que esse modo de ser se estabelecesse desta forma que está se estabelecendo. Então é legal você olhar junto com o seu paciente para todos os fios desse Dasein. Vai com ele com calma, restabelecendo uma linha biográfica, que é, na verdade, a história de vida dele, mas não para buscar uma causa. Eu gosto do jeito que a Sapienza fala sobre a terapia e acho que cabe bem nesse contexto. Ela fala sobre recolher pedaços para formar um desenho. E é mais ou menos sobre isso. Sobre ajudar esse paciente a olhar de novo para os fatos que acabaram pulverizados, numa concepção de mundo pavoroso, para dar um novo significado para eles e, a partir disso, dar um novo sentido para a própria vida. O medo que muita gente tem de olhar com clareza para a própria vida e para os eventos drásticos que aconteceram é que faz com que o Dasein se segue. Encarar esse medo é fundamental para libertar a pessoa dos ataques de pavor. E esse enfrentamento requer tempo, requer paciência e muito esforço. Sabe, o nosso solo, o lugar que a gente pisa, apesar de ter um fim, de ser mortal, é o lugar mais amplo e abundante da face da Terra. É um abismo, mas um abismo cheio de possíveis realizações. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da terapêutica, enquanto eu estava buscando alguma referência para tentar compreender o que é o pânico, o que eu vi foi uma hegemonia plena da TCC, da cognitivo-comportamental, sobre o assunto. E, inclusive, eu vi muito médico falando que o pânico só pode ser tratado pela TCC. O que mostra o quanto a medicina desconhece a abrangência, a amplitude da psicologia, né? Eu não vou desmerecer o trabalho da TCC, até porque eles têm boas técnicas para controle dos sintomas. Mas o fenômeno do pânico, como a gente viu, ele não se reduz só aos sintomas que o paciente apresenta.
O que interessa para a TCC é que o comportamento da pessoa se adapte, se adeque, seja corrigido para um padrão de normalidade. Então, no caso do pânico, por exemplo, eles vão trabalhar técnicas de respiração, de relaxamento muscular, vão propor exercícios de exposição da pessoa aos fatores estressantes, trabalhar com a identificação de pensamentos catastróficos e propor questionamento socrático lógico para que a pessoa se torne mais funcional. Elas não se interessam pelo sentido, pela matéria substancial, existencial, que vai forjando esse transtorno no decorrer da existência do paciente. Não tem um aprofundamento analítico da questão. Já aqui, do nosso ponto de vista, se a pessoa não olhar especificamente para o todo, né, para a história do transtorno, e para os significados que esses ataques têm tido para a vida dela, o transtorno sempre vai ficar ali, latente. Ela pode até aprender a controlar os sintomas, que é o objetivo das TCCs, e é muito bom, mas isso não resolve o problema dela. Porque só quando a gente se atenta e consegue ressignificar os nossos temas mais profundos e sombrios, é que a gente vai conseguir compreender o âmago do problema. E aí sim, falar em reposicionamento, em transformação na lida com o mundo. Aí sim nós vamos falar em se libertar dos sintomas. E isso serve não só para o pânico, como também para o toque, para as psicoses e por aí vai. Perceba que eu não vinculei em momento algum o pânico ao transtorno de ansiedade, que é uma coisa que o DSM-5 faz, porque eu considero que olhar sob o viés de transtorno de ansiedade, como um transtorno de ansiedade, é colocar uma caixinha dentro da outra. E isso é só limitar a nossa visão. É isso então que eu tinha para trazer, é só um recorte do recorte do recorte das possibilidades de se interpretar o transtorno de pânico. Beijo enorme, até a próxima, tchau!